Feliz 2026. Para começar, muito obrigada por você estar aqui acompanhando o meu conteúdo, você que se inscreveu no ano passado, 2025, e você que está chegando agora, também seja muito bem-vindo a esse canal. Espero que, de fato, os vídeos daqui te agreguem a mais autoconhecimento, a mais expansão da consciência. Espero que te ajude nisso, tá? A gente vai falar nesse vídeo sobre a energia de 2026, gente. E aí eu vou trazer aqui um pouco de numerologia, astrologia, só. E é isso. Então, vamos lá. Vocês podem ter visto aí muita gente falando dos números, né? Eu vi muitos posts assim, falando sobre o ciclo de 9 anos. É porque realmente a gente fechou um ciclo, segundo a astrologia. Desculpa, segundo a neuro. Olha, eu ia falar neurologia agora. Ai, meu Deus. Segundo a numerologia, fechamos um ciclo de 9 anos. A numerologia considera dessa forma, né? É do 1 ao 9. E agora o número é o 1. Em 2026, somado, ele dá 10. E aí a gente considera o 1 na numerologia, tá? Porque não tem o 10, é o 1. E o 1, o que ele representa? Inícios. Ele representa a identidade, é o um indivíduo, a identidade. Então, é um ano para a gente entrar bastante em contato com a nossa identidade, olhar para a nossa individualidade. Quem eu sou aqui no mundo? Quem eu quero ser, né? Porque eu acho também que quem eu sou, como que a gente. É muito autoconhecimento, né? Quem eu sou. Isso aí tem várias camadas, né, gente? Tem várias camadas para a gente entender o nosso autoconhecimento. Então, a gente pode falar de quem eu estou, e sobre quem eu estou existem influências. A gente pode trazer aqui o mapa astral como uma influência, e o mapa astral, ele considera também o seu meio, tá? O seu ambiente, a sua família, né? Onde você cresceu. Então, a gente considera também padrões familiares. Isso a gente vê, inclusive, no mapa astral, porque muita gente separa esses campos, mas a gente consegue ver a energia familiar, os padrões da família também. A gente consegue ver isso no mapa astral. Então, esse é o nosso estado, né? A nossa personalidade, os nossos dons e talentos, as nossas tendências, os nossos desafios, dificuldades. Isso tudo é um estado que a gente consegue transmutar. E também a gente pode falar do quem eu sou, sobre essa essência divina, que é o eu sou mesmo, né? Assim, que é algo imutável, o nosso espírito. Então, de toda forma, vai ser um ano para a gente olhar para a nossa individualidade e decidir. Porque, no fundo, independentemente das influências que tem, né? Mapa astral, pá, há uma decisão. Porque existem várias energéticas no mapa astral, existe o lado sombra, o lado luz, então sempre há uma decisão e depende muito também do nosso estado de consciência. O mais importante é a gente decidir quem a gente quer ser. E aí, quem que você admira? As pessoas que você admira, as qualidades que você admira nos outros. Porque o que você admira, você tem em você, como uma semente aí plantada, uma semente aí que tá pronta para germinar se você olhar para isso, se você quiser desenvolver isso. Porque você admirar algo no outro, tem uma potência em você, entendeu? É muito importante você saber disso. E as pessoas que você admira, as qualidades que você admira, são um sinal, é uma amostra do caminho que você quer seguir em relação à construção da sua identidade. Então, identidade é um ponto, né? Me aprofundei aqui na identidade, mas voltando ao assunto do número 1, também novos inícios, né? O 1 traz essa energia do novo. É a semente que vai germinar nos 9 anos, nos próximos 9 anos, né? Que é um ciclo numerológico. Também iniciativa, autonomia, porque a gente está falando do 1. Então, eu sozinho, eu faço. Não quer dizer que a gente vai ser egoísta, mas é um foco maior na individualidade. Ter essa autonomia, ter a independência, de repente você
de alguma forma, buscar mais independência, onde você se vê mais dependente. Você ter o impulso da ação. Ação é uma palavra muito também. Número 1, agir, começar, ter um impulso. Às vezes você quer começar umas coisas novas, mas te falta o impulso, te falta a coragem de dar o início, né? Porque é o desconhecido, então precisa de coragem. A gente às vezes tem medo de começar, fazer algo diferente, dá medo, porque é desconhecido. A gente muitas vezes é mais confortável, tem essa aparência de conforto, a zona de conforto, né? Ficar ali no conhecido. Na verdade, é o nosso corpo nos protegendo de uma possível ameaça, né? A mente nos protege, o nosso corpo, mente, todo o nosso sistema nos protege, né, gente? Então, só que essa proteção que vem lá dos primórdios, ela muitas vezes, se ela não é bem administrada pela nossa consciência, ela nos limita, porque impede o nosso crescimento. Então, para a gente continuar crescendo, é preciso desbravar novos cenários, fazer novas coisas, testar, se arriscar. É um ano para a gente se arriscar mais. Então, coragem, né? E não é assim, estou falando para você agir impulsivamente, de forma desmedida, impensada, mas os chamados que você vem aqui reverberando em você, os chamados, você sente que deveria começar algo novo, você sente o chamado aí no seu coração, vai, testa, começa, dá o primeiro passo. Ele representa isso aí. E é legal que a gente se alinhe com isso, né? A gente vai falar agora sobre outras questões que são similares, estão alinhadas com esse número 1, que é, agora a gente vai entrar na parte astrológica, em que a gente tem 2 planetas lentos, né? Netuno e Saturno, eles mudam de energia definitivamente esse ano. Ano passado, eles já foram para Áries, eles estavam em Peixes e foram para Áries, ficaram ali juntos, fizeram uma conjunção no primeiro grau de Áries, mas eles voltaram para Peixes no ano passado. E nesse ano, eles estão agora também em Peixes, e nesse ano eles vão para Áries. Então, Netuno, no dia 26 de janeiro, ele entra em Áries e Saturno no dia 14 de fevereiro. Então, logo no início do ano, a gente tem essa mudança na energética, com esses 2 planetas realmente entrando em Áries ali e em conjunção ainda, né? Eles estão juntos entrando nesse signo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. O que acontece? Netuno é um planeta geracional, ele é mais lento do que Saturno, ele é bem lento. A gente está falando sobre uma influência de gerações, né? Por ele ser um planeta geracional. E Netuno fala sobre espiritualidade, sonhos, conexão espiritual, fala sobre as artes, fala sobre o mundo lúdico, sobre as fantasias, sonhos, inspirações, intuição. É como se ele representasse, né, realmente, com essas antenas, assim, eu acho que são as mensagens do céu, sabe? É uma coisa que eu sinto de mensagem do céu, a nossa conexão com o céu, eu sinto que é bem Netuno. E lembrando, né, gente, que eu tô aqui passando um conhecimento para vocês, e eu não tenho a verdade absoluta, esse é meu ponto de vista, existem vários pontos de vista, existem várias formas de conhecimento, trago aqui também, além do que eu já estudei, a minha intuição, o que eu sinto também. Como o Netuno fala sobre a nossa espiritualidade, ele em Áries, né, eu sinto muito desse trânsito, é que ele vai fazer, e eu muito falo aqui sobre uma astrologia mais psicológica, tá? Existem várias linhas de astrologia, eu considero a tradicional, a moderna, mas eu volto mais para psicologia, assim, para como isso nos afeta, e não vou falar muito sobre social, sobre acontecimentos da sociedade, não vou muito para essa linha. Sem tirar a importância disso, que eu vejo como mais importante ainda a gente entender como que a gente vai se sentir, o que a gente pode fazer no nosso pessoal para aí a gente transbordar para o social. Netuno em Áries é trazer essa espiritualidade a partir do eu, a partir do meu eu.
Por isso que é muito sobre quem eu quero ser. Ano passado eu já vinha falando sobre isso em alguns vídeos do livro Conversando com Deus, em que ele fala muito isso. Que a coisa mais importante é a gente definir quem a gente quer ser. Defina, escolha quem você quer ser, sabe? Por isso que eu acredito que Netuno em Áries vai fazer com que a gente encontre a espiritualidade na nossa ação, em quem eu estou sendo, sabe? A gente pode também ter um impulso para as artes, mais impulso para a conexão espiritual, que é Netuno. Agir mais direcionando para o espírito, para a inspiração espiritual, né? Porque a gente pega o planeta, que é Netuno, e traz um tom, uma característica, uma capa, um personagem, que é o signo, em Áries. Áries é o impulso, é a ação, eu vou começar, eu vou para esse mundo das artes, né? E aí Saturno vem junto. Então Saturno, ele já fala sobre estrutura, sobre planejamento, sobre excelência. Também representa a matéria. Ele em Áries, onde ele está, ele pede excelência daquela energia ali. É para a gente se comprometer com aquela energia. Então, ele meio que pede a melhor energia do signo. Eu vejo assim. Então, Áries, ele realmente tem tudo isso que eu falei do ano 1, sabe? Áries traz essa no lado luz, ele traz esse impulso, essa iniciativa, essa coragem, esse dinamismo, essa verdade também. É um signo muito espontâneo, autêntico, sabe? É a verdade de quem eu sou. Ele coloca a verdade de si. Ele, muito importante é que ele valoriza a identidade. Esse é um ponto importante para a gente falar. É o valor à identidade. E não como um modo de egoísmo, mas o valor do indivíduo diante do coletivo. O valor de eu olhar para mim e definir a minha personalidade, definir quem eu quero ser e ser para o coletivo, né? A gente vive em sociedade, então sempre vai transbordar para o coletivo. Não tem como a gente separar isso. Mas é olhar para o indivíduo. É entender quem eu quero ser, quem eu estou sendo, né? Entender isso. Eu sinto que a mensagem é, bom, para você construir coisas nesse período que ele fica em Áries, você precisa iniciar, você precisa dar o pontapé inicial. A ação é muito importante, gente, porque é isso. Se você é uma pessoa que se vê com medo de agir ou com dificuldade em ter uma iniciativa, esse é o ano. Esse é o ano para você fazer isso. Porque Saturno, ele cobra. Se a gente estiver ali dependente demais do outro, sabe? Sem ter essa também autonomia, então eu dependo de tudo do outro. Onde você se vê dependente demais, sem coragem de ser quem você é, no modo agradador, Saturno vai te cobrar isso, que você honre a sua individualidade, porque você não precisa impor a sua individualidade para os outros e os outros terem que fazer o que você quer ou pensar do jeito que você quer, mas é respeitar a sua individualidade e comunicá-la, né, de forma tranquila, de forma amena, sem briga, porque nesse ano é importante também a gente olhar para isso, que não haja briga, que não haja uma assertividade que é ruim, né? Eu não sei se a assertividade tem como ser ruim, porque assertiva, eu gosto muito também das palavras. Português é uma coisa que eu gosto muito. Tem gente que confunde assertividade com uma coisa certa, acertada, e não é. Assertividade é você se posicionar com clareza, com equilíbrio, honrando a diplomacia também. Você pode ser diplomático, gentil, falando com assertividade, que é com segurança, com autoconfiança sobre quem você é, o que você acredita. Acredito que a conjunção entre Saturno e Netuno, eu vejo como um ajudando o outro e equilibrando um pouco a energia do outro, porque em Netuno a gente pode se perder nas ilusões. Eu vejo eles como quase que opostos, né? Netuno é o campo abstrato, realmente
das energias que a gente não vê, da espiritualidade, que não é possível ver, né? E Saturno é o campo da matéria, energia da matéria, da construção, da mão na massa. Acredito que Saturno vai trazer um quê de construção para todas essas idealizações netunianas, esses sonhos, essas vontades de ser, porque Áries, de conquistar, vai trazer um quê de estrutura, de mão na massa, de terra, de produção. E Netuno vai trazer uma suavidade, uma intuição para a construção saturnina. Acho que também o que quer dizer é assim, não espere o outro para colocar a mão na massa, para construir o que você quer, sabe? Haja de forma autônoma. Pode ser que nesse ano realmente a gente seja o nosso melhor amigo, a gente olhe para nós mesmos e encontre esse acalento em si, sabe? Aí vamos para outro ponto. Seguindo a astrologia tradicional, a gente tem um regente do ano. O regente desse ano é Marte. A partir do ano novo astrológico, que é no dia 20 de março, com a entrada do Sol em Áries, a gente tem Marte como regente desse ano. Alguns astrólogos consideram, outros não. Eu gosto de observar, né, gente? É legal a gente observar. Não, a gente não precisa ter nada como uma verdade absoluta, mas sempre observar as coisas. E para mim faz sentido ter o regente do ano, sempre observei e vi que faz sentido. Marte é um planeta que rege Áries. Então, por ele reger Áries, ele tem essa característica similar com Áries. Então ele fala sobre tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, sobre ação, autonomia, posicionamento, assertividade, coragem. E o que eu acho legal, né? Eu acho legal você observar onde você tem Marte no seu mapa natal. Porque aonde você tem Marte indica onde você vem trazer essa energia. Aonde você traz, e ali é importante você realmente usar essa energia, usar esse Marte. O que é usar isso? Colocar essas características ali, naquele cenário. Em qual signo tá também? Você olhar para esse signo. Porque o seu impulso, a sua ação, tende a ter um tom, uma roupagem daquele signo ali, daquela energia. E aí, outro modo de você observar a energia que vai te reger aí de forma individual é pela sua revolução solar. A revolução solar, principalmente o ascendente que você vai ter no ano, ele vai te indicar bastante aonde, em qual casa do seu mapa natal, o ascendente pegou. Por exemplo, eu tive nesse ano o meu ascendente em Aquário, e eu tenho Aquário na casa 7. Então, como o ascendente foi Aquário, meu ano foi muito sobre a casa 7. Então você tem que entender ali pelo grau aonde esse ascendente caiu em relação ao seu mapa natal. Faça uma leitura de revolução solar. Você não sabe, eu sou astróloga, eu posso fazer essa leitura para você. Faça do seu mapa natal se você ainda não fez também. É uma ferramenta de autoconhecimento valiosa, não para te definir, mas para você entender as tendências que vão te permeando, e sim para você decidir que energias ativar. Você vai entender as suas facilidades, suas dificuldades, e você vai escolher com a sua consciência o que você vai trabalhar. Então, esse ano, gente, foi muito sobre relacionamento mesmo para mim. E Aquário fala sobre mudanças disruptivas. Eu tive uma quebra de padrão forte, porque eu me mudei de casa, enfim. Quero dizer que isso é um grande norte, a Revolução Solar, sobre o nosso ano. Então, faça. Se não for comigo, faça com alguém. Então, considere também a Revolução Solar. E aí ela acontece a partir do seu aniversário, tá? Por exemplo, para mim vai acontecer já já. Né? Eu faço aniversário dia 17 de janeiro. Então eu tenho uma mudança de ano a partir da numerologia, né? A numerologia, então, considera o calendário gregoriano, que é quando vira realmente de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E a astrologia já considera os trânsitos astrológicos, as mudanças dos planetas para signos, como eu falei aqui sobre o Netuno e Saturno, e o Ano Novo Astrológico no dia 20 de março, e a Revolução Solar vai depender do seu aniversário. A Revolução, principalmente, eu acho muito legal, porque às vezes a gente fica querendo focar em alguma área, por exemplo, específica.
Só que a Revolução Solar fala assim, amor, mas você vai trabalhar muito com isso aqui, ó. Olha para isso. Desenvolve isso aqui. Esse ano eu percebi isso. Que a Revolução Solar, ela me direcionou para as parcerias, para os relacionamentos. E aí, se a gente fica focando muito em outras áreas, não sei se é o melhor, entendeu? Eu acho que é legal a gente focar nessas questões que a Revolução Solar indica. Eu tive esse entendimento esse ano. Eu vou deixar aqui o meu contato para você saber sobre o meu trabalho. Também você pode mandar e-mail só para ter as informações. E também o link dos meus cursos estão na descrição. Um ótimo ano para nós, com muita consciência, que independente das influências, né, numerológicas, astrológicas, o que importa mais é a nossa consciência, a gente buscar ser melhor a cada dia, buscar, ao mesmo tempo, aceitar, honrar quem estamos e trabalhar para ser alguém melhor, né? Um beijo, fiquem com Deus.